O tema é com o RH, o impacto da modernidade, né, junto à saúde. É um tema bem relevante. Essa semana inteira, todos os televisores, as emissoras e as empresas voltadas para a questão do câncer. E nós estamos aqui para trazer nossa contribuição, né? Não só do câncer, mas da saúde mental. Mais uma vez, com Maria Clara, que está em nossa filial Belo Horizonte, agora trabalha lá, e vai participar com a gente aqui online. A Fernanda está aqui conosco e ela vai estar ali pegando as perguntas, né? Dúvidas, caso vocês queiram participar. Ok? Podemos começar? Clara, fica à vontade. Boa tarde, gente. Eu já estou até comentando aqui dessa diferença de fazer essa live à distância. Eu gosto muito de estar próximo das pessoas. Acho que a primeira live que a gente fez, né, só foi na pandemia. Sim. Foi um desafio. E agora, assim, voltando para esse molde, né, por estar aqui na filial Belo Horizonte, mas acho que a sintonia entre mim e a Sol é muito grande, então a gente consegue fazer isso até de longe, né, Sol? Sim. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre esse impacto, como a Sol disse, na saúde, principalmente na saúde mental, tá, gente? Das questões da modernidade. Microfone. Bom, hoje, né, quais são os principais desafios aí, né? O impacto pós-Covid. Quando a gente começa a falar do Covid há 4 anos atrás, não se sabia muito bem o que era, quais eram essas situações, o que ia ficar para a gente, né? Então, hoje a gente já não vive tanto a pandemia, mas sim o impacto desse pós, né? Então, além disso também, né, que foi criado também por esse impacto aí do pós-Covid, é o uso crescente de tecnologia, né? Até pouco tempo atrás, essas lives, assim, elas eram muito raras, né? A educação à distância, ela era menos utilizada, na realidade. Então, começa-se a virar uma era que a tecnologia ela é mais importante, mais crescente e que a gente utiliza ali o tempo todo. Também, né, associando ao impacto pós-Covid e também a outros fatores, né, a gente tem aí os problemas econômicos e sociais, que também um dos desafios da humanidade, né, assim como a desinformação e crenças errôneas, que surgiu aí o termo fake news, né? Então, as pessoas estavam mais conectadas, começam a ter mais acesso à informação e muita gente começa a colocar essas informações que não são verdadeiras também nas redes. Então, houve muitos casos de pessoas, até mesmo aí quando começa essa era da pandemia, em que as pessoas acreditavam em coisas que eram muito surreais e que elas adoeciam, né, mentalmente por conta dessas informações. Também, querendo ou não, a crescente prevalência de doenças mentais. Nessa parte do ano passado, eu trouxe alguns dados de como a ansiedade, a depressão, qualquer outro transtorno aí mental aumentou, né, pós-pandemia também. E como que a gente perde, né, na pandemia, a nossa válvula de escape, a gente sai da nossa rotina, a gente quebra elas, e tudo isso também causa esse aumento aí na ansiedade, na depressão, até porque foi uma época de muita incerteza, de muita insegurança, então isso também vem impactado. E o mais importante aí, o maior desafio que eu imagino hoje na saúde mental é a questão de estigma e discriminação, né, que as pessoas ainda, infelizmente, têm muita resistência em falar que estão doentes, entender que estão doentes e que precisam de ajuda. Eu acho sempre importante falar sobre saúde mental, porque eu acho que acende aí alguns alertas, algumas luzes, né, que a gente pode, né, saber que existe, mas aquilo ainda não fez sentido. Eu gosto muito dessa expressão de fazer sentido. Então, às vezes, eu sei que eu estou com o humor deprimido, ou eu sei que eu estou muito ansiosa em algumas situações,
mas aquilo ainda não fez sentido para mim de que pode ser que seja alguma coisa que eu tenho que ficar ali em alerta ou que eu tenho que procurar alguma ajuda, né? Então, querendo ou não, esse estigma, essa discriminação com os transtornos mentais, né, ela é um fator que prejudica muito no tratamento, porque eu demoro muito tempo a procurar ajuda. Aí, claro, a gente pode pontuar o seguinte, nós temos duas situações que elas são muito claras, né? Hoje em dia nós vivemos em duas zonas, a zona de conflito ou a zona de conforto, né? A zona de conflito, ela me motiva a fazer algo mais, a zona de conforto, ela me faz permanecer numa situação confortável. Então, quando veio a pandemia, quando vieram os problemas, quando vieram algumas informações, as pessoas saíram da zona de conforto, foram para alguma zona de conflito e logo foram se ajustando. E hoje fazem a mesma coisa, permanecem na zona de conforto depois de tudo que veio. E essa zona de conforto, ela faz o quê? A gente ficar sedentária. E aí sedentarismo não só no sentido de realizar exercícios ou de estar fazendo coisas novas, mas sedentarismo também de pensar. Então eu acredito que muito que a gente deu aquela parada, estagnou realmente, houve uma avalanche de informações, né? Que hoje está trazendo aí, sendo intitulado como obesidade de informações, aonde ao longo desse período todo, nosso cérebro foi tendo informações, guardando muita coisa, nosso subconsciente, ele guarda muita coisa, muita gente é fotográfico e aí foram se juntando lixos. E esses lixos vão ficando em nossas mentes, trazendo aí alterações de humor, trazendo aí perguntas que nunca haviam sido feitas. Todo mundo, muita gente que era feliz consigo mesmo começou a se questionar por causa dos fakes, por causa das aparições, e nós vamos falar isso pra frente, correto? Correto, Clara? Me ouviu? Oi, eu só tô com muita dificuldade de te ouvir. Tá. Acho que quando você for falar, você tem que falar mais viradinho confortável, porque não é uma mensagem pública, né? Mas eu escutei algumas partezinhas. Mas o mais é isso, né? O mundo está em constante mudança, né? E tende a cada vez mudar mais. E aí a gente traz aqui algumas informações que são essas informações relacionadas à pressão mesmo da vida moderna, né? Que é a solidão na era digital. A era digital, eu estou muito próximo de todo mundo, então eu consigo manter uma relação com um parente que mora longe através do chat, através dos vídeos, mas eu não tenho mais aquele contato físico com as pessoas, né? Eu tenho um estilo de vida que é mais sedentário, porque trabalho 8 horas por dia, eu em casa só quero descansar, não quero fazer nenhum exercício físico. Também o impacto da tecnologia, ainda mais do que a tecnologia das redes sociais, que elas causam aí uma pressão na vida das pessoas, né, de conquistar, de ter, de fazer, de estar sempre feliz. O ritmo acelerado, né, que é natural, tecnologia com conectividade, as expectativas sociais de produtividade, e às vezes essa expectativa de produtividade social, ela nem é da sociedade, ela é nossa mesma. Então, eu tenho que a sociedade, com 30 anos, tem que estar casado, com um filho, já tem que estar com um emprego bom. Então, eu mesmo me cobro por aquilo que eu percebo na sociedade, né? Aquele famoso que a grama do vizinho é sempre mais verde. Assim, vem aí o peso da comparação, a síndrome de burnout, que a gente falou na última CIPAC um pouco mais, a questão do isolamento social, o estresse ocupacional. E mais do que tudo ali, essa questão do equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Eu não tenho filhos, a Sol também não, mas eu percebo muito nos colegas de trabalho que eu tenho e que têm filhos, o quanto isso é mais forte, assim, a gente consegue, é mais palpável. Lógico que todo mundo precisa equilibrar esse trabalho com a vida pessoal, mas para quem tem filhos, eu sinto que assim, a gente consegue ver isso na prática, porque literalmente parece uma ruptura ali, a pessoa ela se divide em duas, às vezes o filho está passando mal, então ela tem que preocupar com o trabalho, ao mesmo tempo ela preocupa com o filho, e assim, isso é uma coisa que pode causar um desgaste mental muito grande, né, dessas pessoas aí que vivem
dessa era moderna, né? Então, Pronto. claro. Aí, agora eu tô te ouvindo. Eu queria acrescentar o seguinte, os excessos, né? Os excessos, eles voltaram, assim, com uma carga muito grande. Por quê? Se pede tudo pelo telefone, as compras vão mais no supermercado, é tudo muito fácil, você já não né? caminha mais, aí a bebida fica mais fácil, a comida fica mais fácil, as informações ficam mais fáceis, e aí a gente volta na obesidade de informações. Estou colocando coisa dentro de mim, trazendo coisas, as influências, né, digitais aí, que vem com a força total, e que a gente não sabe o dia a dia de cada um deles, e a gente tenta copiar, né? As pessoas realmente que são família, que são mães, que são pais, isso dá uma pesada nessa época, a cobrança começa a ser muito, as pessoas começam a colocar muitas aquisições, muitos lugares para poder ir, e aí elas caem no erro de que simplesmente mortais podem sim fazer todas as coisas, mas nem todo mundo vai fazer as mesmas coisas, né? E cada um tem o seu potencial para fazer melhor, ou não fazer. Nós não temos uma obrigatoriedade de estarmos fazendo todas as coisas. E aí, essas informações nesse período vêm com esse contexto trazendo o quê? Frustrações. Nem todo mundo vai ser magro, nem todo mundo vai ser mais cheinho, nem todo mundo vai ter mais cabelo ou menos cabelo. Então a gente precisa realmente de começar a posicionar o que eu como pessoa faço nesse universo. O que como eu como pessoa contribuo neste momento para que eu possa estar bem e transmitir estar bem para o outro. Porque não é só estar numa rede social ou só vir trabalhar e fazer o meu serviço. O que eu quero pensar e transmitir para aquele que está próximo a mim. Isso qual que é a minha preocupação para quem está próximo a mim? Se ele simplesmente só veio trabalhar ou se ele simplesmente veio trazer uma contribuição dele. Se nós estamos pensando em uma geração que ele pensa no outro e sendo um RH humanizado, que é o nosso propósito, nós realmente precisamos de pensar mais no outro. A produtividade ela é essencial? Concordo, mas a forma como o mundo está caminhando, nós não vamos ter quem produza. Inteligência artificial ela é necessária? Ela vai ser nossa aliada. Mas alguém vai ter que controlar a inteligência artificial. E quem que vai controlar essa inteligência artificial? Ela vai substituir algumas funções? Com certeza, mas outras ela não vai poder. Essa questão mesmo de humanização, ela vai poder trazer isso? Até quando que ela vai poder contribuir? Então nós precisamos trazer a união geracional de todos esses assuntos, do que está modernizado para nós, do que está vindo, para que a nossa saúde fique perfeita, para que a gente possa dar continuidade, não simplesmente parar ou dar uma síndrome de Burnout aí, que, gente, quando se fala numa síndrome, se você não participa dela, ela fica, ela tem um peso muito menor do que quando você está numa situação de síndrome, e ela não é fácil, né? Então nós precisamos ficar atentos, realmente pararmos em onde eu tenho gasto o meu tempo, aonde é que eu realmente quero chegar. Não é, Clara? E esses excessos aí que você falou, se você pegar todos esses termos aqui, você vê que é uma bola de neve. Sim. Né? Eu me isolo socialmente, então eu quero pedir um iFood porque eu não quero ter que ir em um bar, um restaurante para poder comer. E aí eu tenho excesso de tecnologia, porque aí eu pego meu celular e aí eu fico rolando o feed enquanto a comida não chega. E aí, como eu peço muita comida fora, eu fico com problemas financeiros, eu tenho um estilo de vida sedentário. Então, assim, são ciclos que precisam ser quebrados, né? A gente tem que, literalmente, botar a mão na consciência e falar assim, poxa, onde que eu estou gastando meu tempo, onde que eu estou gastando meu dinheiro, onde que eu estou gastando a minha saúde, que é mais importante, para a gente entender se aquilo é ou não bom para a gente, né? Porque mais cômodo, com certeza mas se é bom para o nosso corpo, para a nossa saúde, eu já não tenho tanta certeza. Eu vou passar agora algumas coisas para a gente refletir, né? Hoje, a última pesquisa que eu fiz ali, segundo a OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, 1 bilhão de pessoas vivem com transtornos mentais no mundo. Então, assim,
não dá para falar mais de que é a minoria, né? Lógico que eu sou um pouco crítica dos transtornos, porque existem transtornos que às vezes eles são muito limítrofes, né? Então é muito fácil você falar assim, poxa, até a gente quando está estudando psicologia, a gente vai ler, né, o DSM-5, né, ou até mesmo lá o CID e tudo, a gente fala, nossa, é muito fácil se enquadrar, né, nas doenças e nos transtornos. Mas isso é muito sério, e se grande parte da população, assim, tem transtorno mental, seja ele qual for, por que isso ainda é um tabu? Né? Eu acho que é um ponto para a gente pensar. Poxa, será que se eu me aliar a pessoas que vivem situações parecidas comigo, eu vou ter mais facilidade? Ou não? Será que se eu aliar com alguém que é próximo da minha família para me ajudar com isso, eu vou ter mais facilidade? Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar, né, nessa grande quantidade de pessoas aí com transtorno mental. Eu vou passar alguns vídeos agora, que são vídeos para a gente fazer alguns questionamentos para a gente mesmo. Não precisa responder, tá? Pode responder só no íntimo, quem quiser falar alguma coisa não tem problema. Mas são reflexões que a gente precisa ter. O primeiro vídeo, o questionamento que eu quero que vocês tenham, né, após assistir o vídeo eu tenho percebido e me reconhecido nos meus próprios comportamentos, e para além disso, tá? Eu tenho percebido e reconhecido pessoas que eu gosto, pessoas que estão no meu convívio, nos seus comportamentos, eu percebo alguma mudança. Então eu vou passar o vídeo, depois aí a gente vai continuar comentando. Oi! Só para pontuar aqui. Pode? Só para pontuar, as nossas perguntas podem ser direcionadas no Instagram, tá? Nós temos uma pessoa que está aqui já nos auxiliando e ela vai trazer as respostas assim que tiverem lá, vai trazer para a gente poder fazer as respostas. O que a gente precisa de pontuar, o que nós trouxemos, pensando eu e Clara, não no sentido de onde eu iniciei para onde eu vou, nós fizemos o reverso. Então os vídeos vão trazer onde é que eu cheguei e aí nós vamos trazer no reverso para o que eu posso fazer para não chegar aonde finalmente, realmente, de ser diagnosticado com um transtorno ou com uma doença, alguma coisa de câncer, ou algo que venha aí trazer um conflito maior para a nossa vida, né? Tem tanta coisa já que a gente já passa para ter que preocupar com um transtorno a mais, ou com uma doença a mais, ou com uma a mais na nossa vida. A gente realmente precisa ser leve, trazer essa leveza para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Pode passar. Eu pensei. Vocês estão ouvindo? Só confirma. Falei assim, eu vou provocar um atropelamento, vou machucar uma perna, vou ficar uns 3 meses afastado e vou voltar. Eu lembro até de ter tirado o celular do bolso, porque eu falei, eu não quero estragar meu celular. Eu quero só provocar o acidente. Eu lembro que eu rezei um Pai Nosso, pedi a Deus para que me iluminasse. E no momento em que eu ia fazer, eu tropecei e caí. E no que eu tropecei e caí, eu comecei a chorar desesperadamente. E veio muitas pessoas perguntando o que tinha acontecido. O depoimento é do Fernando Gonçalves, 30 anos de idade, jornalista e servidor público. Ele relembra o dia em que tentou acabar com a própria vida, resultado de uma depressão profunda que o afastou do trabalho, dos amigos, enfim, da vida, colocando em uma situação de isolamento. E daí eu fui para a clínica, né, do meu médico que já me assistia, e daí ele me afastou. Ele falou, seu problema não é isso. Você tem que ter a consciência que você também tem comigo, um tratamento como psicólogo, o que era. Fernando, que hoje pesa 74 quilos, conta o drama que o deixou 17 quilos mais magro. No início do ano passado, eu cheguei a pesar 57 quilos e eu não saía de casa, deixava a barba crescer, eu tinha medo de sair do meu quarto, né? Hora eu tinha medo de morrer, hora eu tinha vontade de morrer, né? E a minha principal dificuldade, eu sempre fui uma pessoa muito solícita às coisas que me pediam. Então eu sempre tive muita vontade de ajudar as pessoas naquilo que elas pediam. Naquele momento eu me senti inútil. A ideia de uma pessoa que tenta o suicídio não é acabar com a vida, é sim acabar com a dor. E aquela dor que eu estava sentindo não era uma dor física, era uma dor mental.
O jovem, que hoje encara a doença de frente, revela ainda os sintomas que tinha quando precisava enfrentar algum desafio. Vômitos, as mãos geladas, o tremor. O jornalista afirma que pessoas que sofrem de transtornos que podem acabar em suicídio dão muitos sinais para os parentes, amigos e colegas de trabalho. Ela muda totalmente a personalidade, ela fica bem mais fechada, ela tenta, pelo menos no meu caso, eu tentava evitar ao máximo os meus pela forma de preconceito. Imagina uma pessoa vomitando todos os dias, o que se pensaria disso? Mas muda-se completamente. Eu parei de sair, eu parei de uma coisa que me dá prazer, parei de tocar nas igrejas. Fernando lembra do preconceito ainda existente em relação à depressão e da necessidade de falar da doença. Uma doença que não é física, hoje em dia ainda tem muitas famílias, muito preconceito. E eu convivi isso com a minha mãe e convivi com essa durante um tempo. Então eu senti na pele o que essas pessoas sentem. E grandes casos de suicídio, eles têm gatilho da depressão, que é outro tipo de doença também mental, que não tem carrega grandes problemas, principalmente se você não falar de suicídio. O levantamento aponta que em 2017 a cidade teve 80 tentativas de suicídio e 30 casos confirmados. No ano passado foram 134 tentativas e 31 óbitos. Neste ano, até o dia 18 de setembro, já foram 115 tentativas e 23 suicídios no município. Fernando venceu o fantasma do suicídio e hoje é ativista na causa. Ele monitora diariamente os dados públicos na Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, SAMU e Unidade de Saúde. E agora está usando esse levantamento para propor política pública sobre o tema. Já tramitou um projeto de lei de autoria do Dr. Fiorino, criando o Dia Municipal de Conscientização e Prevenção ao Suicídio. Que as pessoas, principalmente que convivem com quem está entrando em depressão, tenham um pouco de paciência, tenham noção de que é uma doença tão perigosa como qualquer outra doença física e que pode realmente levar à morte, né? E que, como hoje em dia a gente fala tanto de amor, que esse amor de fato seja praticado, não fique só da boca para fora. Clara. Oi! Esse vídeo aí deixa bem claro que a idade não existe mais. Antigamente se pensava numa pessoa doente mental, uma pessoa que ela fosse desempregada, uma pessoa que não tivesse conhecimento, uma pessoa mais velha. Esse rapaz, ele é a cara da geração que tem tudo e que não está satisfeita, falta algo, né? E que realmente nós precisamos de pedir socorro. Precisamos conversar com as pessoas, precisamos identificar os pontos, se está bom, se não está, não está bom. Nós precisamos de começar a dizer não para algumas coisas da vida, a realmente ter esse espaço entre a vida real que eu tenho e a vida que eu estou buscando ou vivendo. Muitas pessoas estão ficando no escuro, né? Ali mostrou, nós temos aí no Brasil o serviço de atendimento, o 188, mas infelizmente as pessoas não gostam nem de ir no psicólogo. Acho que o psicólogo ele é para doido, ou o psiquiatra ele é para doido, ou vai descobrir alguma coisa que já está evidente na sua face. Então a gente precisa realmente de pensar. Ele fez um concurso público, né? Então você começa a ver que ele tem uma estabilidade, ele tem ali tudo que qualquer pessoa almeja, mas falta algo que é simples, né? A paz. Pode completar? A ação que você até me falou, assim, eu não consegui achar um material curto sobre isso, sobre aquele ator Jim Carrey, né, Sol? Sim, Jim Carrey. Eu até recomendo, assim, eu vi alguns vídeos dele, tem alguns vídeos que são mais extensos, que a gente colocasse, que a gente ia perder muito tempo. Mas ele falando que ele gostaria de que todas as pessoas atingissem a fama e que tivessem muito dinheiro, para que elas percebessem
que isso não é nada para você ser feliz. Então, assim, ele é uma pessoa muito famosa, com muito dinheiro, que entrou numa crise depressiva muito forte, e aí hoje ele faz aí alguns relatos em relação a isso, que ele gostaria que de fato todo mundo conhecesse esse lado, para entender que isso não é tudo. Então, a depressão ela não escolhe, né? Porque às vezes o tabu ele tá muito aí, não, só é depressivo quem tem hábitos ruins, só é depressivo quem quer. Então é isso que a gente está tentando trazer. Então, no caso dele aí, ele só percebeu que tinha alguma coisa errada com ele, que de fato ele precisava de ajuda quando ele teve que procurar um médico, que o médico orientou. Então, é um ponto muito interessante esse que a Val falou sobre essa quebra de tabu. O mesmo para o próximo vídeo, tá? Já puxando o gancho aí do Outubro Rosa, eu tenho um vídeo aqui que é mais curtinho, né? E a pergunta para ser respondida, né, para ser refletida com esse vídeo é: como eu mantenho a força em momentos tão difíceis? Eu já fiz há uns anos atrás, quando eu estava na faculdade ainda, um estágio de psicologia hospitalar. Então eu fazia visitas, né, ao leito dos pacientes. E eu me identifiquei muito com esse vídeo, por quê? Com essa frase aí, nesse sentido, porque o estágio na psicologia hospitalar, nesse de contato leito a leito, ele fala muito sobre achar o ponto que faz a pessoa estar viva e querer estar viva. Se é uma família, se é um cachorro, se é dinheiro, se é religião. Então, quando a gente está numa situação muito pesada, muito triste, o que é que nos mantém? Né? O que é a nossa força, o que é a nossa base, o que é a nossa alicerce, o que faz a gente não desistir? Tá? Aí eu vou passar esse vídeo aqui e a gente volta a comentar. Atenção, proprietários de picapes. Chegou a única Só um picape com 6 anos de anúncio. garantia. Nissan Frontier 2024. Troque a sua picape com qualquer garantia pela Nissan Frontier. Única com 6 anos de garantia. Eu me chamo Raquel. Eu fui diagnosticada com 29 anos. Quando minha filha nasceu, eu recebi a biópsia quando ela tinha 20 dias. Eu não escolhi, né, ter câncer, mas eu poderia escolher como passar pelo câncer. E eu quis passar por essa experiência de tratamento, que é um tratamento longo, da melhor forma possível. Muitas pessoas têm aquele medo, aquele estigma de quem procura acha, né? Para que ficar mexendo com isso? Mas quem procura acha e quem acha cura, porque você acha de forma precoce. Eu vejo o câncer de mama como uma doença muito democrática. As pessoas, elas pensam muito que é naquela senhorinha, é naquela pessoa que tem um estilo de vida muito ruim. Claro que isso são fatores de risco, mas ela é muito democrática em termos de faixa etária, de idade, de nível socioeconômico. Sabe, você tem que prestar atenção em você mesmo. E não espere que o médico te dê todas as respostas. Se você acha que tem alguma coisa errada, procure outras opiniões, não vá em uma opinião só, entendeu? Eu ainda estou em tratamento, vou ficar por 10 anos. Tem algumas limitações, tem uma rotina um pouco diferente com mais médicos, mas eu tenho uma rotina, eu tenho uma vida. Isso não paralisou a minha vida, sabe? Então, assim, a minha perspectiva mudou, porque eu não queria que fossem anos parados da minha vida. Eu queria que fossem anos com significado. Gente, ela fala uma frase que eu amei: quem procura acha, quem acha cura. Né? Assim, após um parto com uma filha recém-nascida, eu não tenho dúvida de que essa filha dela foi a força dela para continuar lutando. E ela fala muito sobre isso, né? Sobre essa vontade de viver, né? Só quer comentar alguma coisa ou posso passar para o próximo? Só comentando que existem escolhas, né? O fato de ter um diagnóstico, ele não quer dizer que é o fim. E a gente tem duas situações. A gente tem aí uma prevenção, que ela tem que ser primária, que é a prevenção dos cuidados anteriores, né? Que é manter peso, ficar longe dos excessos, que é praticar atividade física e dentre outras coisas, que é realmente trazer o nosso cérebro mais tranquilo.
E aí depois a gente vem para a prevenção secundária, que é a mamografia. A mamografia, ela é uma prevenção secundária porque ela já pode estar diagnosticar com câncer, né? E hoje, gente, a faixa etária que mais se tem um laudo positivo para câncer de mama está entre 25 a 35 anos. E aí vem a pergunta, essa geração não está preparada para adoecer? As outras estão? Não, mas as outras já cresceram com uma geração mais forte, uma geração onde tinha mais dificuldade, onde as coisas eram conseguidas com mais dificuldade. Então elas sabem batalhar mais. Hoje uma menina de 25 anos, ou até mesmo 35 anos, ela está pensando ainda em como ela vai fazer ou como ela vai suceder na vida. E de 35 anos a um tempo atrás, ela já tinha uma família montada, ou já tinha definido que ela não teria uma família, mas já estava estruturada. Então, assim, todas as doenças, elas não têm uma receita mágica. Não existe uma prevenção mágica. Não quer dizer que porque eu estou acima do peso que eu vou ter câncer. Se eu estiver acima do peso e fizer anualmente, eu for fazer uma pesquisa, anualmente eu me cuidar, eu tenho menos chance de chegar a um veredito, sabe? Então nós precisamos de pensar nisso. Não é porque uma pessoa vai ter um diagnóstico positivo que ela vai falecer. Não é porque fez tratamento em uma pessoa e não caiu o cabelo que na outra vai cair. Além de todos os fatores que nós temos a nossa individualidade. E a nossa individualidade, ela pesa muito porque ela bate de frente com o que você tem de mente alimentada, com o que você tem de fortaleza espiritual, de fortaleza para você permanecer ali com aquela situação. Então a dor, não podemos subestimar a dor do outro, porque ela nunca será igual à nossa. É verdade. E ainda mais em transtornos mentais, por isso que é tão difícil de diagnosticar transtornos mentais, porque às vezes os sintomas, alguns são iguais, mas outros não. Então, às vezes a pessoa, não, eu não estou com depressão não, porque meu amigo era assim, ele tinha depressão e eu não estou desse jeito, né? Mas lembrando que essa individualidade, ela conta muito nos transtornos mentais também. E agora, a última pergunta aqui como que eu tenho gasto o meu tempo, né? São coisas que serão boas para mim no futuro, são coisas que eu vou colher os frutos nós vamos, tá, gente? Mas colher bons frutos futuramente, né? Eu vou trazer agora um case aí que é o do vício de jogos. Mas para além do vício de jogos, a gente tem o vício e a dependência dos eletrônicos, né? Que é aí um dos maus da atualidade. Tem uma pesquisa muito legal que eles fizeram, que eles perguntam se as pessoas preferem que quebrem o celular delas ou que quebrem a mão delas. Então, assim, ele divide por faixas etárias, mas grande parte das faixas etárias, inclusive jovens acima de 30 anos, os adolescentes ainda eles ponderam, mas a grande maioria também prefere que quebrem a mão ou quebrar o celular. Então, isso é muito sério, tá? Então, eu vou colocar aqui o vídeo sobre essa dependência de jogos. Quem nunca ofereceu ao filho um joguinho no tablet ou no celular para entreter a criança em um restaurante, na sala de espera de uma consulta médica ou em casa mesmo, hein? A tecnologia tem sido apresentada aos pequenos cada vez mais cedo e sempre por adultos. Se a diversão é garantida por um lado, há perigos também. Médicos e especialistas em comportamento humano têm pressionado a Organização Mundial da Saúde para classificar o vício em games como um transtorno psiquiátrico. Estudos internacionais apontam que de cada 100 jovens, pelo menos 5 se tornam dependentes dos jogos eletrônicos. Meu irmão caçula, de 12 anos, ele joga bastante videogame. Ele prefere jogar videogame do que se alimentar. Tudo em excesso faz mal. Inclusive, com 12 anos, está passando por uma dificuldade de saúde que estourou a úlcera dele, por conta da alimentação. A interatividade
estimula nos jogadores a produção de dopamina, um neurotransmissor fundamental. O estímulo cerebral aumenta conforme o tempo à atividade. E cientistas já constataram que o excesso de dopamina pode bloquear uma área do cérebro responsável pelo autocontrole. E isso faz com que os jogadores percam um pouco da noção do tempo. Você passa quantas horas jogando? Minha mãe, eu não percebo, mas minha mãe fala que eu chego a 14 horas, por aí. 14 horas direto? Direto. Uau! Eu acho que isso é mais um hobby do que um vício. Qual é a diferença para você entre um hobby e um vício? Porque o hobby é uma coisa que você gosta de fazer, vício é você não vive, só quer saber daquilo, jogar videogame. Eu não sou assim. No início do ano, este americano morreu após ficar 22 horas diante do computador num jogo eletrônico com transmissão ao vivo, sem se levantar sequer para ir ao banheiro ou beber água. Veja este outro caso. Imagens do circuito interno mostram um rapaz de 24 anos em uma lan house em Xangai, na China. O jovem está jogando no computador. De repente tem um ataque de tosse. Morreu antes de ser atendido pelos médicos. Notícias assim preocupam. Fomos para a praia. De repente, o que acabou acontecendo? Eles levantam o videogame lá para casa, e uma televisão, claro, entendeu? E não iam mais para a praia. E os amiguinhos que jogavam bola, que andavam de bicicleta, eles começaram a ficar em casa o dia inteiro. Então perdia aquele contato com a natureza, fazer exercício, aproveitar o sol, enfim, aproveitar a praia, né, o lazer, para ficar jogando videogame. Daí eu cortei. Falei, paramos por aqui. Videogame na praia nunca mais. A Organização Mundial da Saúde não deixa claro quais seriam os sinais para diferenciar o hábito de jogar de um distúrbio psiquiátrico. Mas alguns comportamentos foram apontados por médicos como alerta. Se o tempo de jogo é um indicativo, mais pelos sintomas, porque às vezes o tempo, pela própria rotina da pessoa, ela não dá conta de ficar nesse jogo por muito tempo. Quando ele acaba só tendo esse interesse, qualquer outro interesse, ele se irrita, se isola, não quer contato real, só contato virtual. Gabriel tem 16 anos, é apaixonado por jogos eletrônicos. Ganhou dos pais essa TV bem grande e um videogame moderno para se divertir. Assim, compete contra a máquina ou desafia amigos que participam dos jogos online, à distância. Qual o seu jogo favorito? Futebol. O adolescente já perdeu o controle do tempo que passava jogando e do resultado desse excesso na própria rotina. Eu fui a uma reunião e vi que as notas deles tinham caído, né, que ele ficou com notas vermelhas. E aí eu proibi. Cheguei em casa, tive uma conversa com ele e proibi. Ele não poderia entrar no videogame de semana, somente sexta, sábado e domingo. E aí, com isso, ele viu que realmente estava atrapalhando. Aí ele começou a melhorar. Foi o primeiro passo, mas outros comportamentos do Gabriel ainda deixavam a mãe dele bem preocupada. Ele fazia aula de futebol, ele parou. Ele não queria ir para academia, ele não saía mais, ele queria ir nas férias, ficava de pijama o dia inteiro, só jogando videogame. A solução? Uma conversa franca e repleta de carinho. Chegou um momento que eu estava muito viciado e eles tiveram uma conversa séria comigo, onde eu decidi mudar, parar um pouco no videogame e me dedicar para outras coisas. Cabe aos pais estabelecer os limites. Crianças e adolescentes ainda estão em formação, não têm o discernimento para tomar decisões sozinhos ou entender de responsabilidades. Embora o vício em games seja tão prejudicial à saúde quanto qualquer outra dependência, gostar da atividade não é um problema. Ao contrário, segundo esta neuropsicóloga, os jogos eletrônicos são uma importante ferramenta de desenvolvimento humano. A gente não vai abrir mão da tecnologia porque ela veio para ficar, mas oferecer outras possibilidades e limitando o tempo de uso no dia a dia das crianças. Mas o limitar, em paralelo, oferecer outras coisas que também vão ser prazerosas. Gabriel descobriu outros gostos. Eu gosto de jogar futebol, eu gosto de sair pro shopping com os amigos, eu vou pra academia.
E assim, o mundo virtual deixou de ser exclusivo. Para ganhar melhor. Então, gente, é triste, muito triste, e isso não acontece só com adolescentes não, tá, gente? Pessoas adultas também, crianças. Quando eu estava procurando os vídeos, eu vi alguns vídeos assim, de crianças de meses que já têm aí a abstinência do celular. Então, a pergunta é essa: como que eu estou gastando meu tempo? Tá? Esse aí é um enquadro, porque às vezes eu tenho algum joguinho no celular, e aí quando eu vejo que eu estou gastando muito tempo no joguinho, eu vou desinstalar. Aí eu fico um tempão sem jogar, aí quando eu ando de novo e baixo de novo. Então a gente refletir muito sobre isso, né? Ainda não é um transtorno, mas está para ser, né? Vai ser provavelmente. Um outro fato muito curioso aí, que eu acho que faz a gente ficar com uma pulguinha na orelha, que são aqueles super colaboradores da indústria de tecnologia que trabalham lá no Vale do Silício. Todos eles colocam as crianças, os filhos na escola, em escolas que a tecnologia não é o foco principal, mas sim o contato humano. Então isso já deixa a gente com uma pulguinha na orelha, né? Por que eles estão fazendo isso? Por que eles não querem colocar tão cedo os filhos nesse mundo que é o mundo deles? Então, há muito a se pensar, né? Tanto na quem tem filhos para criar são filhos, quanto a gente com a gente mesmo, né? O quanto, aí ela fala muito, a psicóloga, ela fala sobre a questão do contato humano, né? Então, às vezes a pessoa tem tanto vício no celular, tanto vício em jogos, que ela não quer fazer contato, ela esquece de comer, ela esquece de ir ao banheiro. Então, tudo isso é um caso a gente vê, né? E não só isso, tá, gente? Não só tecnologia. Às vezes eu passo uma grande parte do meu tempo deitado, fazendo nada. Poxa, até que ponto isso vai ser produtivo para mim, né? Eu tô ficando deitado porque eu gosto ou porque eu tô naquela posição cômoda de ficar daquele jeito e de não querer fazer nada? Então, pensar muito fora da caixinha, né? Do nosso próprio quadrado ali, para entender o que a gente precisa ou não precisa para o nosso corpo, né? Porque também o que é necessário para mim não é necessário para o outro. Só algum comentário? Trazendo, né, a realidade, assim, triste você ter um ente querido que perdeu a vida porque jogou, ficou 22 horas sem levantar. Quando algumas pessoas, muitas pessoas, milhões de pessoas, bilhões, lutam para curar um câncer. Então, assim, nós estamos indo de extremos, né? Enquanto uns buscam a vida, outros acabam com a sua vida sem realmente ter a consciência disso. E a família, gente, era essencial, os amigos essenciais, precisam estar conversando para que desperte na pessoa a intencionalidade de fazer aquilo que é realmente responsável para a vida dele, para poder mudar. Nós temos aqui uma questão, Clara, uma pergunta do Christopher. Como a modernização da saúde afeta a equidade no acesso aos cuidados? Seu microfone está cortando muito para mim. Como a modernização da saúde afeta a equidade no acesso aos cuidados da saúde, considerando a disparidade socioeconômicas e geográficas. Isso é um problema gigantesco. O que a gente tem, hoje é uma saúde caótica, né, gente? Nós não temos uma saúde de prevenção. Hoje, infelizmente, o Brasil ele não se preocupa com isso. Então, os alimentos geoprocessados, os açúcares que estão vindo aí, todos embutidos em várias embalagens com outros nomes, essa questão de tudo virar gourmet, né? A questão realmente de estar mostrando que você come, que você está bem, esses alimentos processados, rápidos, iFood. Eu conheço muita gente que o iFood ele espera chegar em casa na hora que, porque é uma coisa tão de algoritmo. Quando dá determinado horário, que é o horário de ir embora, que ele mais pede comida, eles já começam a enviar para ele uma imensidão de informações que fazem ele consumir isso. E, em contrapartida, nós temos aí regiões, mesmo no Brasil, que têm dificuldade de se alimentar porque não há alimentos. Então, o Brasil precisa investir na saúde. Ele precisa investir
não só na saúde de alimentos, mas na saúde mental. Clara? Eu acho que a saúde mental acho até mais complexa, né? Porque em todo local você tem as UPAs, você tem as unidades básicas de saúde, nem sempre se conta com um profissional capacitado e gabaritado para poder tratar de saúde mental. Mas eu gosto tanto de falar de saúde mental porque falar de saúde mental é colocar uma pulguinha atrás das orelhas das pessoas, né? Seja com elas mesmas, seja com a pessoa próxima. Então, se você conscientiza, e eu acho que todo mundo tem um papel e pode exercer um papel em relação a isso, porque é o perceber, é falar, cara, você não tá legal, eu tô te achando muito nervoso, tô te achando muito triste, que você não acha? Então, assim, existem algumas situações que são mais baratas, né? Algumas soluções que são mais baratas. A gente tem hoje as faculdades, elas atendem, elas fazem atendimento junto com os alunos que estão formando na faculdade, que é gratuito. Eu vivi isso e a gente tem muita dificuldade de achar pessoas, por incrível que pareça, né? Pelo menos na Ipatinga, onde eu estava na época, dificuldade de achar pessoas que se dispunham a fazer essa terapia, né? Fazer esse acompanhamento. E mesmo quando se achava, essas pessoas, muitas das vezes, elas não compareciam às sessões por elas serem gratuitas. Então, é um problema gigantesco. Então, eu acho que, antes de qualquer coisa, é conscientização, é olhar o próximo, só os psicólogos, só os psiquiatras, né, até os médicos, profissionais da saúde em geral, sozinhos, não vão vencer essa causa. Né? Então, eu acho que todos nós somos responsáveis pela saúde mental nossa dos outros, né? Então, conscientizar, falar, sempre que você sentir a pessoa triste, perguntar se ela precisa de ajuda, às vezes a pessoa... Né, a gente tem aí o 188, que é o Centro de Valorização da Vida, né, que são profissionais que conversam com as pessoas que estão na iminência aí de cometer suicídio ou de uma depressão muito profunda. A gente tem algumas soluções, tá? Eu não acho que seja o suficiente, tá? Não chega nem perto de ser o suficiente, mas eu acho que se cada um fizer um pouquinho, se cada um entender um pouco mais. E outra coisa também que é muito importante falar de saúde mental é o que a moça lá do Outubro Rosa falou, né? Quando a gente descobre no início, e isso vale também para transtornos mentais, é muito mais fácil eu me curar, né? Então, se eu espero chegar no nível que eu já não estou comendo, que eu já não estou tomando banho, que eu já não quero levantar, é muito mais difícil que, tipo, se eu começo a me perceber triste, já não quero fazer as coisas. Então, eu acho que também vem muito pro autoconhecimento. Por isso que falar de saúde mental e falar muito de saúde mental o tempo todo é muito importante, né? Porque a gente consegue se auto-perceber. Ontem mesmo a Sol me ligou, aí a Sol, como é que você tá, Clara? Eu falei, Sol, eu tô sem carisma hoje, sabe? E aí eu acho que essa auto-percepção é entender, poxa, hoje eu não tô legal. Hoje eu tô mais ou menos, hoje eu tô muito legal e hoje eu posso dar mais de mim, sabe? Então, sou aí a defensora número 1 de falar de saúde mental, convido todo mundo a falar, lógico que não é falar de saúde mental, não é dar conselho, não é falar, cara, você tá com depressão, não. É entender o outro, é escutar o outro, é falar assim, cara, não tá legal, acho que você devia procurar ajuda, né? Olha, tenho esse folder aqui da faculdade X que tá fazendo atendimentos psicológicos gratuitos, você não acha que você gostaria de ir? Então isso é muito importante, tá? No dia a dia para todo mundo, enquanto a gente não consegue resolver, né? A questão primeiro dessa disparidade aí social, que é muito complexa e muito ampla, assim como a questão de difundir também a questão desses profissionais de saúde mental nas unidades gratuitas aí do SUS, né? Pelo menos aqui dentro do Brasil. Tá, trazendo um pouquinho aí, a gente precisa tomar muito cuidado, claro, não sei se você é a mesma percepção, os surtos psicóticos, gente, eles não são só porque as pessoas utilizam drogas ou porque elas estão embriagadas com algum remédio, alguma coisa assim. O surto psicótico, por causa de uma questão mental, ela é muito séria.
E ela tem a mesma característica de um surto psicótico porque usou algum medicamento ou alguma droga ilícita. Então precisamos tomar muito cuidado com isso para a gente não cair aí no estereótipo de condenar a pessoa por estar, deve estar drogada, deve estar bêbada, deve ter algum problema. Na realidade, o surto, ele deixa a pessoa violenta, deixa a pessoa sem noção, ela corre entre os carros, ela perde realmente, gente, é um surto, não tem jeito. Nós estamos aqui com uma outra pergunta: quais são as ações que a empresa está pensando, precisa ter para conseguir equilibrar a inteligência artificial e a saúde do trabalhador? A primeira percepção minha para isso é que nós precisamos entender que a inteligência artificial ela veio para somar, ela não veio para te substituir, ela veio para somar, veio para você se cocriar, ela veio para trazer, pegar o espaço que a gente tem nesse universo enorme, mas com a permanência do ser humano. Então, quando uma das nossas propostas de projeto que a gente tem é trazer esse equilíbrio de que a inteligência artificial ela veio para somar, para te ajudar, e o que nós vamos trazer a nosso favor? Enquanto ela vai fazendo, executando as atividades que demandaram tempo, nós vamos fazendo e executando atividades de criar, de co-criar. Ela só vai fazer movimentos repetitivos, trazer alguma coisa que já existe. E o que não existe? Como é que você está pensando? Então, essa preocupação, ela tem que estar muito mais voltada para você. Como que você vê a inteligência artificial? Em uma aliada ou uma ameaça? E aí a sua resposta, ela vai trazer um direcionamento para que você possa trabalhar isso. Para mim, a inteligência artificial é uma aliada e ela veio me desafiar. Eu preciso ser melhor naquilo que eu estou fazendo. Em quê? Em ser ser humano. E aí, se eu conseguir trazer esse equilíbrio para mim, ela não vai realmente tirar nada daquilo que não é dela, que é o espaço que só o ser humano pode ocupar. Ok? E coitado das pessoas que acham que a inteligência artificial é uma ameaça, porque não dá para competir, né? Em relação à informação, a quantidade de informação, a gente não consegue. Hoje, você vai fazer qualquer coisa, joga lá no chat GPT, em menos de 2 segundos ele te dá aquilo completo. O que ele não faz? Poxa, para que eu vou aplicar isso? Onde que isso cabe na minha vida? Isso é positivo, isso é negativo? Eu vou colher frutos lá na frente? Olha a dificuldade, né, do que era antigamente, que era de buscar informações antigamente. Se não me engano, ele tinha uma barca, não é só, que eram vários livrinhos, meu avô tinha, assim, que eram vários livrinhos que tinham sobre todos os assuntos, então as pessoas tinham que abrir os livros, consultar. Hoje a informação é muito fácil. A questão é, o que eu vou fazer com a informação? O que a minha humanidade, o que o meu filho, aquilo que a IA não tem, que eu tenho, né? Que é de ponderar, que é de fazer situações, de aplicar aquilo. Então, buscando muito isso, ela tem que ser uma aliada, né? Porque se ela é uma inimiga, eu pelo menos vivi, eu tenho 26 anos. Então, eu vivi desde a época, quando eu nasci, os celulares, né? Eu lembro com uns 4, 5 anos, os celulares, você abria uma caixinha embaixo, puxava uma antena e ligava. Então, eu vivi toda a minha vida uma evolução tecnológica que, assim, se me falassem isso lá atrás, eu não ia imaginar. Então, se a gente refuta muito a tecnologia aqui agora, pode ser que daqui para frente a gente fique obsoleto, né? Mas a gente tem que trabalhar a nossa humanidade, né? A nossa capacidade de conversar, a nossa capacidade de negociar, a nossa capacidade de usar toda a informação que a gente tem a nosso favor, né? Porque não adianta eu refutar tudo, não vou usar o chat GPT porque ele é mais esperto que eu e eu prefiro procurar nos livros. Beleza, você pode preferir, mas você não pode falar de que ele não é funcional para outras pessoas. Ele é funcional para outras pessoas. Às vezes a pessoa faz pesquisas o dia inteiro e ela tem lá e ela utiliza ele. Só que ela sabe o que ela está precisando, ela consegue aplicar aquilo, ela consegue colocar aquilo num contexto. Eu gosto de trazer, sempre que eu falo de alguma coisa, eu falo de contexto. A informação se tem, né? Mas onde que eu vou colocar? Vai funcionar desse jeito, vai funcionar de outro, né? Porque volta que a sua falou, as particularidades. Então, a informação, ela é crua, né? Eu falo
mas que na teoria a prática é outra. Então, assim, a gente tem que entender também, mesclar, e não entender como inimigos, né? Porque se a gente entender, a gente vai sair perdendo. Trazendo para o nosso âmbito aqui, a IDG ela já pensa tanto nisso, que o propósito dela, né, é existirmos para projetar o futuro, conectar pessoas e ideias, porque juntos somos mais. Então ela já trouxe esse conceito antes mesmo da gente estar aí com a inteligência artificial aflorada nas nossas atividades. Então nós precisamos, assim, de pensar o que eu como ser humano, gente, a responsabilidade de ser humano ela é sua. A responsabilidade de ser melhor ela é sua, né? Então nós precisamos trazer o que eu estou fazendo, faz sentido? E a palavra fazer, nunca uma frase foi tão perfeita, faz sentido o que eu estou fazendo? Consultar uma inteligência artificial por consultar, qualquer um pode fazer, mas e a interpretação disso? Como a Clara falou, para que eu vou utilizar isso? O que eu estou fazendo, ele é certo? Se ele é certo, ele é o correto, então não tem como ter dúvidas. Né? Nós precisamos realmente pensar nisso. Eu, como pessoa, tenho uma responsabilidade não a cargo da empresa, da sociedade ou de quem for, porque cada um vai ter uma forma de pensar e uma premissa e um propósito. Mas a IDG está trazendo esse propósito, né, de estarmos conectados com o futuro, para que a gente possa não esquecer as pessoas e nem ideias, mas juntar isso tudo e fazer isso um caso de sucesso, como tem feito até hoje. Mais alguma pergunta? E aí? Desculpa. E aí, falando só o finalzinho aqui, porque a gente já está também em cima do tempo. E aí eu pergunto, né, qual é o seu propósito e como que você vai chegar lá? E lembrando que o seu propósito não é o propósito do outro, né? A gente tende a comprar os sonhos das outras pessoas, né? Não que isso seja ruim, mas às vezes a gente deixa o nosso para trás. Poxa, a pessoa, meu amigo do lado, comprou o carro do ano, isso aí é meu sonho. Mas será que é mesmo? Será que não é o que você viu, achou bonito? A questão do consumo é essa, né? Eu crio uma necessidade em você. Então, quando você viu aquele carro dos amigos, poxa, é a função do carro, isso valeria para mim. Ele cria essa necessidade. Então, é uma reflexão, é voltar para dentro, é voltar para os sonhos de quando você era mais novo. Poxa, o que eu queria? É isso que eu quero ainda? Não, mas não sei. Ponderar também. Eu vou chegar lá, como que eu vou chegar? Né? Eu preciso traçar um caminho. Quando eu falo de traçar um caminho, né, para os planejadores é muito fácil, fazer o início, meio e fim, né, só. Mas o traçar um caminho é traçar metas mesmo. Eu não preciso fazer, hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou aquilo. Não é também assim, fixo. Mas, poxa, vamos pegar o carro. Se eu quero comprar o carro, eu preciso conseguir juntar dinheiro de hoje. Não adianta eu querer e não fazer um esforço, né? Ou começar a trabalhar mais, eu não sei. Mas eu vou ter que traçar um objetivo para poder chegar no meu propósito. E aí, pra gente finalizar, eu só vou passar um videozinho sobre autocuidado também, porque a gente já está em cima da aula. Ele é bem rapidinho. Posso te pedir uma coisa? Prometo que não vai ser nada exagerado ou inalcançável. Eu quero te pedir para cuidar mais de si, por inteiro. Até mesmo com os seus medos, erros, marcas e toda a bagunça que você é. Cuide mais disso, de tudo que te compõe. Cuide de você mesmo quando as suas expectativas falharem, mesmo quando o teu amor não for suficiente para que alguém fique, mesmo quando você precisar ir sozinho, sem saber qual caminho seguir. Cuide de você para que você compreenda que uma hora você vai chegar em algum lugar. Faz o seguinte, respira, 1, 2, quantas vezes forem necessárias, até as coisas se acalmarem dentro de você. Comece aceitando que não é obrigação do outro cuidar daquilo que é seu. Você é intransferível e por isso é em você que passará a maior parte do seu tempo. Tome um banho quente, sinta o seu corpo. Tente fazer uma comida que nunca fez antes. Assista a um filme e tudo bem dormir durante o filme. Desative as notificações por um tempo. Ouça uma música. Faça um chá. Tente fazer qualquer coisa que te traga para mais perto de si.
Só você e você. Sentir que algo ainda dói é normal, porque isso prova que você está vivo e você precisa continuar. Tira um tempo para cuidar da pele, para lavar o cabelo. Saiba que o teu corpo é o teu casulo, é nele que você vai estar e as transformações vão acontecer. É natural. Você é a única pessoa responsável por tudo que sente. Só você sabe o peso que carrega. Ninguém pode, nem vai cuidar de você tão bem quanto você mesmo. Então vai lá. Se cuida. Gente, então é isso, assim, se eu acho que se eu pudesse passar uma mensagem, se eu pudesse deixar alguma coisa para vocês, eu acho que essa frase, se cuida. Em todos os aspectos, se perceba, se entenda, coloque-se como prioridade na sua vida, né? Eu disse, ninguém cuida tão bem da gente quanto a gente mesmo, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a ver o mundo com nossos olhos, tá? É fato que não eu sei que tem gente aí que é mãezão, paizão, tem gente que, né, prioriza sempre o outro, mas a gente tem que entender que o outro é importante, mas a gente também é, né? Então, eu acho que essa mensagem. Sol, quer finalizar? Só completando, tem uma pergunta que veio referente à pressão, e esse último vídeo ele traz isso muito claro. O que eu faço com a pressão? A pressão ela vai vir de todos os lugares, gente. A sociedade quer que você seja linda, quer que você seja cheirosa, quer que seja arrumada, quer que você seja o top dos tops. A sociedade quer que você seja o mais inteligente, no seu trabalho quer que você seja o mais produtivo, na sua casa o seu marido quer que você seja a melhor esposa. O que você faz com a pressão na sua vida? Porque ela vai existir de todos os momentos. O que você fizer com ela é que ela vai ter resultado na sua vida. Ela vai te pressionar e te colocar muito pressionada, ou ela vai simplesmente existir ali e você vai conseguir passar. Porque a todo momento vão surgir coisas novas e em milésimos de segundos. E a todo momento vai ser pressionado. O que você vai fazer com isso? Vai depender muito de como a sua cabeça está, como a sua saúde mental vai estar. Então cuide-se, faça um chá, permita-se chorar, permita-se doer, permita-se ser fraca, permita-se não saber cozinhar. Permita-se não ser a melhor motorista. Permita-se ser você. E aí tá tudo bem, gente. Ô, Sol, meu terapeuta tinha uma frase que ele falava muito comigo. Às vezes eu ia reclamar, sei lá, de pressão, ia reclamar de falta de tempo, ia reclamar de alguma coisa. Aí ele olhava pra mim e falava assim, e você deixa? Né? Porque é isso, é o que a gente permite. Eu acho que seu terapeuta é meu irmão. Só pode. Né? E aí quando eu começo a perceber isso, quando eu tô muito nervosa, eu falo assim, eu tô deixando. Assim, tá me afetando e eu tô deixando. Então eu acho que é essa percepção, esse autoconhecimento que a gente tem que ter. Ok. Vamos finalizar, gente? Kátia? Para encerrar, pessoal, né, a nossa CIPAT aí, nós estamos aí no 5º dia, né? Quarto dia, amanhã a gente encerra a nossa CIPAT. Agradecer aí a Maria Clara e a Solange por ter se disponibilizado, né, a estar aqui com a gente, a fazer esse momento aqui. E saúde mental, né, gente, é muito importante a gente estar cuidando. Eu acho que o assunto vem muito a calhar pela nossa semana, que a gente está falando de saúde, segurança e meio ambiente. Obrigada, meninas, aí pela participação. Nós agradecemos. Né, e é importante a gente estar junto aí para estar falando, informando e orientando sobre esses assuntos.